O setor produtivo está num momento de desafios importantes. Na última semana nós abordamos aqui a questão da suspensão dos frigoríficos da produção de carne para o mercado americano e os reflexos disso no mercado interno. E desta vez nós queremos entender quais são os impactos diretos para o produtor e também o futuro da pecuária de corte, falando aqui em Mato Grosso do Sul. Por isso nossa conversa hoje é com o presidente da Acrisul, Guilherme Blum. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom, eu que agradeço a poder estar aqui discutindo um assunto tão importante que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, né? Então, é um prazer e estou à sua disposição. A gente sabe que lá no campo é onde a gente vê os reflexos mais expressivos, né? Porque o produtor, ele não depende só de uma ação efetiva. As questões políticas e especulativas, elas já são suficientes para trazer essa movimentação. E eu quero entender como é que foi essa última semana para o produtor de gado sul-mato-grossense. Bom, mais uma vez o produtor pagando a conta, né? Então, o anúncio do tarifaço já fez com que a arroba caísse mais de 10% inicialmente, né? Então, e agora nós estamos num trabalho efetivo para dizer para o produtor que é um momento passageiro. Nós estamos entrando num período de entre-safra, da falta do boi, e não justifica uma arroba aqui no Mato Grosso do Sul sair de 325 para R$290. Então é o produtor pagando a conta mais uma vez, a escala está curta e se nós conseguirmos segurar um pouco, vendermos o estritamente necessário para pagar a conta, nós acreditamos que rapidamente nós vamos ter a retomada desses preços que estavam sendo praticados antes do anúncio do tarifaço. Então essa vem sendo a orientação da Acrisul para todos os produtores, porque no nosso entender não faz o menor sentido essa suspensão das exportações atingirem drasticamente o preço da arroba. Por quê? Os animais, eles deixarão de ser abatidos? De forma nenhuma, né? Então, é um movimento da indústria frigorífica se aproveitando de um momento e, como você disse, não passa de especulação. E a gente sabe, né? A gente ouviu falar sobre a busca por novos mercados, essa questão da negociação que já está vigente, e a gente tem um prazo que ainda está por vir. E o produtor já sente os reflexos disso lá no campo. Essas negociações, elas têm sido alteradas? O produtor hoje ele está com dificuldade para negociar esse produto dele com os frigoríficos? Está, porque alguns frigoríficos, para entender qual ia ser o movimento do mercado, eles suspenderam inclusive as compras, e aí num movimento de quanto pior melhor, né, e qual seria o fundo do poço. Então, a hora que eles entenderam que o fundo do poço talvez seria a casa de R$290 a arroba, eles começaram a retomar as compras. As escalas estão curtíssimas, então eles na verdade estavam tateando o mercado para ver quanto que eles poderiam pagar para o produtor. Então, as escalas já retomaram novamente. E um ponto importante, a carne exportada para os Estados Unidos, elas, a sua grande maioria são retalhos, que é para a produção de hambúrguer, e algumas pedaços do dianteiro. Então dizer que vai sobrar carne no mercado interno e, consequentemente, a diminuição do abate, isso não é verdade, porque esses produtos que são exportados para os Estados Unidos, eles serão realocados muito provavelmente no mercado internacional, que o brasileiro ele não consome retalho, né? Então, esses produtos um produto que precisa ser realocado no mercado internacional. A gente acredita que isso vai acontecer. Novos mercados foram abertos nos últimos tempos para o Brasil, que é muito importante, e novos ainda estão por vir, né? Tem negociações avançadas com o Japão, agora que o Brasil se tornou área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nós temos aonde colocar essa produção. Então, tudo que a gente tem ouvido de falar que nós vamos ter uma grande oferta de carne no mercado, no nosso entender isso não é verdade, porque nós temos todos os cortes que é consumido pelos brasileiros do dianteiro, alcatra, maminha, filé, picanha, que a gente precisa dos animais para estarem produzindo esses cortes, né? Então a diminuição do abate não deve acontecer e essas toneladas que eram para os Estados Unidos serão realocados no mercado internacional. E a gente tem um período diferente agora nessa questão da oferta, né, de gado para os frigoríficos a partir de agora. Agosto e setembro é um período que tem uma redução historicamente natural. O que acontece nesse período para a gente entender, Guilherme? Bom, como nós temos aí uma deficiência de pastagem por conta da seca nesse período de agosto, setembro, e aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos uma geada
bem expressiva há 20 dias atrás, então a qualidade das pastagens se deteriorou muito rapidamente. Nós tivemos aí um período com uma oferta um pouco mais excessiva por conta dessa falta de pastagens, e agora a tendência é que a gente enfrente uma diminuição da oferta dos animais por conta dessas pastagens que não vão conseguir deixar os animais gordos, né? Então essa janela da falta de animais até começar a entrar os animais oriundos de confinamento, vai ter uma escassez de oferta no mercado. E com isso, a tendência é que a arroba suba para o produtor. Nós estamos, antes do anúncio do possível tarifaço, que deve se concretizar agora, 1º de agosto, nós estávamos trabalhando com uma expectativa de arroba de R$350 aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente espera que a gente possa retomar muito rapidamente isso. O mercado está sinalizando que nós vamos enfrentar aí uns 45, 60 dias com a falta de animais gordos para o abate, e a gente espera que isso reflita no preço. E a associação ela foi convidada para esse debate, para essa discussão também? Como é que isso está sendo discutido? Nós temos trabalhado muito com os nossos associados a nível de Mato Grosso do Sul. A Crisul ela faz parte hoje da União Nacional da Pecuária, que é um movimento de integração das associações regionais, envolve a Acrimate no Mato Grosso, a Cripará no Pará, Rondônia, Tocantins. Então nós temos conversado diariamente como que está o mercado e tentado reverberar esse posicionamento para todos os produtores. Então esse é o nosso posicionamento hoje, e temos tentado dar voz para que isso chegue no produtor e que a gente possa passar esses 10, 15 dias ainda que estão por vir, que a gente entende que é um momento onde tudo vai voltar ao trilho novamente. E a União Nacional da Pecuária é uma novidade, inclusive, né? Você está à frente como presidente, e isso vai fortalecer também as discussões políticas junto a Brasília, aumentar o poder de voz desse produtor hoje, e, claro, colocar o Mato Grosso do Sul em evidência, né, nessa discussão. Com certeza. A ideia da criação da União Nacional da Pecuária é exatamente essa, é unir forças, né, unir uma voz só representativa dessas entidades, para que a gente possa estar levando essas discussões políticas de uma forma mais ajustada entre todas as associações, e a gente entende que é um movimento que tende a crescer. Já temos outros estados querendo aderir à União Nacional da Pecuária, para que a gente realmente busque o que? A representatividade em todos os segmentos, seja ele político, legislativo, e assim a gente possa construir uma pecuária cada vez mais sólida, participar das discussões internacionais também, as quais nós temos o nosso setor muitas vezes atacado nas questões sanitárias e ambientais, o que é um completo absurdo. Nós somos atacados por aquelas pessoas que não conhecem a pecuária brasileira. Nós temos talvez um dos sistemas sanitários mais avançados do mundo. E no que tange a sustentabilidade, hoje não se tem como falar mais de pecuária desatrelada à parte ambiental. Então a gente já vem num processo de construção desses assuntos, tanto que houve o reconhecimento recentemente de área livre de febre aftosa sem vacinação para o Brasil, o que vai fazer com que a gente abra novos mercados internacionais. E as questões ambientais, já há algum tempo existe um cadastro que, se você tem alguma pendência ambiental, os frigoríficos sequer compram a sua carne. Então é um procedimento que é feito muito rigorosamente pela indústria frigorífica, por toda a cadeia produtiva, e o mundo precisa saber disso, né? Então eles escutam falar em às vezes um desmatamento ilegal, diga-se de passagem, isolado, e querem tornar isso como uma realidade brasileira. E a gente precisa desmistificar isso, precisa dar voz a isso e mostrar que às vezes acontece um caso isolado do qual nós também somos contra, né? A gente não coaduna com um desmatamento ilegal de forma nenhuma, e a gente precisa levar isso para o mercado internacional. E a gente sempre fala da força do agronegócio, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Você falou da questão da sustentabilidade. Só para a gente entender hoje, falando em pecuária de corte, como o nosso estado está alocado hoje no Brasil e qual que é a nossa representatividade efetiva? Bom, nós temos aproximadamente 19 milhões de cabeças. Somos um estado que tem uma exportação relevante, representamos algo em torno de 11% da exportação brasileira é oriunda do Mato Grosso do Sul. Qualidade da carne do Mato Grosso do Sul é reconhecida internacionalmente,
Então, por isso, inclusive, que 10% da exportação é oriunda do Mato Grosso do Sul. Então, realmente, há um trabalho dos produtores aqui do nosso estado muito forte no que tange a genética, né, em tecnificação, integração lavoura-pecuária, né, as questões de sustentabilidade levadas muito a sério, né. Então, a gente acredita que o Mato Grosso do Sul realmente está na vanguarda da pecuária nacional. E a gente fala, né, dessa questão dos números expressivos, fala do rebanho brasileiro, e a gente olha lá para os Estados Unidos que não tem nem de perto, né, o rebanho que nós temos, a qualidade da carne que nós temos. Guilherme, me diga, na sua opinião, falando em nome da associação também, qual é o peso dessa notícia, né, de uma taxação de 50% que obriga o Brasil a mexer ali politicamente nas estratégias, que pode mudar totalmente esse mercado? Você acha que os Estados Unidos hoje têm força para sustentar essa política de taxação, precisando tanto, né, da carne, da importação para suprir o seu mercado interno? Bom, esse é um ponto importante, porque hoje os Estados Unidos está enfrentando o menor rebanho da história. Então ele está num processo de importação de carne, porque está faltando carne, né? E o preço da carne na gôndola dos Estados Unidos está altíssimo, o que acaba gerando inflação para eles. Então é um caminho de taxação inverso da necessidade dele, porque ele precisa do produto, né? Então, ao mesmo tempo, os produtores locais, eles, pela diminuição do rebanho, eles querem um preço melhor pelo seu produto. Inclusive, houve uma declaração dos produtores da pecuária dos Estados Unidos apoiando a taxação. E é óbvio, eles estão no papel dele, porque importar carne é ruim para eles, né? Então, até aí está tudo bem. O que nós não podemos admitir é que nessa mesma declaração dos produtores dos Estados Unidos, eles atacaram a questão de sanidade do gado brasileiro e também as questões ambientais. E é contra isso que nós temos que nos unir e ir contra, né? Nós não podemos deixar sermos atacados nesses dois critérios que a gente tanto se preocupa. E eu acredito que essa política de taxação, ela já vem acontecendo há alguns meses, né? É a estratégia dos Estados Unidos. Taxa lá em cima, negocia e a redução, o governo americano ele já sai com uma taxação que ele não tinha antes, então ele fica feliz, e o outro país que tem a tarifa reduzida também fica feliz porque ele conseguiu reduzir a tarifa. Mas na verdade quem ganhou foi o governo americano que saiu de uma tarifa inexistente e vai conseguir aí seus 15%, 20%, 25%, dependendo da negociação com os países, né? Recentemente, essa semana, anunciou que fez o acordo com o Japão. Então, na verdade, os Estados Unidos têm obtido muito sucesso nessa estratégia de tarifar o mercado internacional. E esperamos que o Brasil possa, através do diálogo, diminuir essa taxação de 50%. E lembrando também que há 90 dias atrás já tinha sido colocada uma taxa de 10% em cima da carne brasileira, né? Então já havia essa necessidade desse diálogo e a gente espera que nos próximos dias a gente possa ter alguma novidade no sentido de diminuição dessa taxação, quem sabe possa voltar para os 10%. E o Brasil hoje, ele está agindo estrategicamente bem em relação a essas discussões políticas? Como que você vê isso, Guilherme? Olha, a gente está num momento muito delicado, porque a hora que nós envolvemos questões econômicas com questões políticas, as coisas ficam muito mais difíceis. Eu acho que esse é o grande diferencial de tudo que vem acontecendo, Estados Unidos versus mundo em questão de tarifário, é o fator política no Brasil. Então, isso que nos causa um pouco de interrogação, o que vai acontecer e até que ponto realmente a questão política vai interferir nessas negociações. Porque se não houvesse essa composição política, eu não tenho dúvida que realmente nós teríamos essa redução dos 50%, assim como vem acontecendo com outros países. Agora, esse é um componente diferente em relação a tudo que nós temos vendo de negociação dos Estados Unidos e a gente precisa aguardar aí como é que o governo brasileiro vai conseguir transponer esse fator, né? E como que você enxerga a médio prazo o futuro da pecuária de corte, falando a nível Brasil e Mato Grosso do Sul? Nós estamos num ciclo de alta da pecuária, né? Então todos sabem que trabalham com a atividade da pecuária, que a pecuária é feita dos ciclos de alta e de baixa, e nós estamos entrando no ciclo de alta. E é por isso que muitos estudos estavam mostrando aí uma valorização da arroba, uns falando em arroba até de R$400, pela falta de animais para reposição
consequentemente, isso ia influenciar no valor da arroba. E aí nós somos pegos de surpresa com essas notícias especulativas, então sempre há a ponta compradora trabalhando contra, né? E aí, um ponto importante também, os frigoríficos estão vendidos para outros mercados, e aí principalmente a China, que tem mais de 50% da importação da nossa carne, né? Então ele está vendido a 330 e hoje ele está comprando boi a 290. Então a margem dos frigoríficos exportadores aumentaram muito nesses últimos dias. Então é sempre uma guerra de braço, né, entre os produtores e a indústria frigorífica nesse sentido. E a gente querendo cada vez mais uma arroba valorizada, o frigorífico querendo cada vez mais melhorar a sua margem. Então, mas no médio prazo a gente acredita que pela essa conjuntura de ciclo de alta, a gente possa realmente ter um animal mais valorizado, até porque o gado magro, ele realmente valorizou nos últimos tempos, e isso precisa refletir lá na ponta, que é o gado gordo. Com certeza. Obrigada pelas suas informações, quero agradecer a sua entrevista, Guilherme. A gente continua aqui à disposição para novas pautas aí que surgirem. Eu que agradeço mais uma vez, um prazer poder estar aqui e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem. E outras notícias também você acompanha pelas nossas redes sociais. Até nosso próximo encontro.